Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje, que é o começo de tudo, é uma pergunta que eu sempre me questionei e eu questiono agora você. Por que Deus nos criou? Qual que é o sentido da nossa vida? Essa resposta a gente encontra no Gênesis, no capítulo 1 e 2 da Bíblia, mas também explicando Gênesis no parágrafo 356 do Catecismo da Igreja Católica, esse nosso amigo aqui que eu mostrei para vocês. Então, quando a gente lê o Gênesis e a explicação também no Catecismo da Igreja Católica, a gente vê que Deus criou o mundo e viu que tudo era bom. E ele quis criar o homem para usufruir de tudo isso. E ele criou o homem, quando a gente fala homem e mulher, né, o gênero humano, por amor. Deus nos criou por amor. E quando a gente fala de amor, o amor pressupõe liberdade, né? Então, Deus não criou o ser humano para ser fantoche dele, para fazer as coisas do jeito que ele queria. Não, ele criou a gente para a gente ser livre, né? E desde o começo, ele nos deu essa liberdade de escolha. O que é exatamente esse amor, essa liberdade que Deus nos deu? É nada mais, nada menos que o famoso livre-arbítrio, né? Então, o que é o livre-arbítrio, né? É a gente ter a liberdade de escolher o que a gente quiser. E claro, né, essas escolhas têm as suas consequências, mas é ter essa liberdade de escolha. E na liberdade que Deus nos deu, de esse livre-arbítrio, de poder escolher, inclusive entre o bem e o mal, né? Foi mais ou menos isso que fez com que Adão e Eva cometessem o primeiro pecado original. Então, o que aconteceu para existir o pecado original? Então, a gente volta aí um pouco na história. Então, Deus, da mesma maneira que ele criou os homens na liberdade, né, com amor e liberdade, antes disso, muito antes de ele criar o mundo, de ele criar os homens, ele criou os anjos, ele criou o céu. E quando ele criou todos os anjos, ele também criou os anjos na liberdade, ele também criou os anjos no amor. E um desses anjos livremente se revoltou contra Deus, que é Lúcifer, né, o famoso aí Satanás. Então, tem aí toda uma história na Bíblia relatada, tem aí um relato maior sobre isso que a gente não vai entrar agora nesse assunto, mas São Miguel Arcanjo que foi quem disse para Lúcifer quando ele se revoltou contra Deus. São Miguel Arcanjo disse: quem como Deus? Ninguém como Deus. Né? Essa frase acho que é muito famosa. Por quê? Porque a revolta de Lúcifer era exatamente querer ser como Deus, mas sem Deus. E Deus, quando cria a gente, ele cria a gente para ser como ele, mas com ele e nele, para participar da natureza divina dele. É por isso, só fazendo um parênteses aqui, que na missa, quem aí já frequentou a missa, uma missa da Igreja Católica, tem uma hora lá que o sacerdote levanta a Eucaristia, o corpo de Cristo, e fala: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Isso significa o quê? É a essência da nossa criação. Deus nos criou para sermos deuses, não é uma heresia falar isso, está no Catecismo da Igreja Católica. Deus nos criou para sermos deuses, mas com Ele, por Ele e nele, né? Junto com Ele. E o problema do demônio, né, de Lúcifer, é que ele quis ser Deus, só que sem Deus, né? Então, quando aí Lúcifer vai e tenta Adão e Eva, então Satanás ele tenta Adão e Eva no formato de uma serpente. Como ele é um ser de luz, ele é um anjo. Às vezes a gente imagina o anjo um ser humano com asa. Não, o anjo na verdade ele é sem forma, né? E Lúcifer ele tomou a forma de uma serpente e tentou os primeiros homens que Deus criou, né? Os primeiros seres humanos que Deus criou, Adão e Eva. E aí nessa tentação, a tentação foi o quê? Foi a desobediência a Deus. Não tem nada a ver com... Tem gente que fala que o primeiro pecado foi o pecado do sexo. O sexo não é pecado. Depois a gente vai entrar nisso quando a gente chegar no sexto mandamento. Mas enfim, o primeiro pecado foi a soberba. Foi o mesmo pecado que Satanás, Lúcifer, cometeu, que foi querer ser como Deus sem Deus. Então, Satanás, no formato da serpente, falou para Adão e Eva: olha, se vocês, que Deus tinha falado, né, para testar a obediência, para testar a fidelidade. A obediência acho que é uma palavra muito pesada, mas para testar a fidelidade de Adão e Eva, Deus falou: por favor, não comam do fruto. Não é uma maçã, tá? O fruto, na Bíblia fala fruto, foi criado aí a figura da maçã, mas um fruto daquela árvore. E aí, Lúcifer tentou Adão e Eva a exatamente desobedecerem a Deus. Porque ele falou o quê? Se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão ser como Deus. Só que ele não falou que eles seriam como Deus sem Deus. E aí Adão e Eva foram lá e comeram, eles desobedeceram, eles traíram a confiança de Deus, né? Por quê?
Eles cometeram o mesmo pecado de Lúcifer. O primeiro pecado original foi qual? Se alguém perguntar para vocês. O pecado da soberba, o pecado da desobediência, o pecado de querer ser como Deus, sem Deus. Quando Deus, eu acho que é importante fazer também essa observação, que quando Deus cria a gente, Ele criou a gente para ser feliz, Ele criou a gente no amor e na liberdade, mas com um propósito de vida, o propósito de ser feliz. Então lembra que no começo dessa aulinha eu perguntei, né, qual que é o sentido da nossa vida? O sentido da nossa vida é sermos felizes, é para isso que Deus nos criou. Ele não criou com nenhum outro propósito, Ele não criou a gente para ser triste, Ele criou a gente para ser feliz. Só que para a gente ser feliz, a gente só é feliz quando a gente... no plano original de Deus, né, era experimentar a felicidade que Ele experimentava como Deus, né? Então, por isso que ele queria que a gente experimentasse de ser essa felicidade de ser como Ele, com Ele. É uma felicidade compartilhada, não é uma felicidade hierárquica de eu sou o bonzão, eu sou Deus e vocês são os seres humanos que eu criei e é isso, e vocês vão ser felizes, mas não tanto como eu. Não! Deus, Ele não se cansa, não se vence em generosidade. Ele queria que a gente fosse feliz como Ele, junto com Ele. Ele queria que a gente participasse da natureza divina. Por isso que eu estou reforçando muito esse ponto de ser Deus como Deus, né? De sermos deuses com Deus. E aí, o grande problema que aconteceu isso é que os primeiros homens, Adão e Eva, acabaram pecando, cometendo o que a gente chama de pecado original, que foi esse pecado da soberba e da desobediência. E aí, quando aconteceu esse pecado, tô falando muito e aí, né? Quando aconteceu esse pecado, aconteceu um efeito sobre toda a raça humana. Aí vocês podem se perguntar, ou perguntar para mim, mas como assim, se não fui eu que cometi esse pecado original? Como que pode ainda hoje, a gente sofrer as consequências desse pecado? A gente tem que pensar no pecado original como se fosse uma doença hereditária. Então, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ficaram acometidos por essa doença. E aí, essa doença hereditária foi passando de geração em geração até chegar a gente. Então, o pecado não é nada menos e nada mais do que uma escolha, a escolha pelo mal. E o pecado original, apesar de a gente sofrermos as consequências disso, ele foi um pecado contraído, né? Como eu disse, é uma doença hereditária. A gente contraiu as consequências desse pecado, mas a gente não cometeu esse pecado. E quais são, afinal, as consequências do pecado original, né? Então, lembra que eu falei que amor e liberdade andam juntos? Pois é. Então, a liberdade tem as suas consequências, né? Então, essa liberdade mal usada, digamos assim, de Adão e Eva, teve como consequência a entrada do sofrimento e da morte no mundo. Então, o demônio, Satanás, Lúcifer, trouxe o que com o pecado original? O sofrimento para o mundo. E Deus, vendo que não querendo que a gente sofresse eternamente, porque a gente poderia continuar, Adão e Eva poderiam estar vivos até hoje sofrendo. O que Ele fez? Ele introduziu a morte no mundo. Então, Deus, na verdade, permitiu que a morte fosse introduzida no mundo como consequência do pecado original para esse sofrimento que a gente vive na Terra. Consequência do pecado original tem um limite. Outro ponto que é uma consequência também do pecado original é a nossa tendência ao pecado, é o que a gente chama, o que o Catecismo da Igreja Católica chama de concupiscência. O que é a concupiscência? É uma inclinação, é uma tendência a escolher sempre o mal. Então, o pecado original trouxe o quê? Trouxe como consequência para o mundo o sofrimento e trouxe também essa que ficou impresso na gente, na nossa alma, no gênero humano, essa inclinação para o mal, essa inclinação para fazer o mal. Então, por exemplo, um exemplo aí simples de inclinação ao mal que nós temos. Se toca o despertador ali de manhã para a gente acordar cedo, o que a gente faz? A nossa primeira reação é o quê? É voltar a dormir, é virar do lado e voltar a dormir. Então, essa é uma inclinação, claro que isso não é um grande mal, né? Mas é uma inclinação para preguiça, né? Uma inclinação para fazer o que é mais cômodo. Essa é a inclinação ao pecado, desde as pequenas coisas às grandes coisas. Essa é a concupiscência, é algo que ficou impresso em nós graças ao pecado original cometido por Adão e Eva. Mas aí vocês podem se perguntar, beleza, Letícia, mas Deus viu tudo isso e ficou de braço cruzado? Então isso a gente vai descobrir na próxima aula.